Bom dia a todos vocês, bem-vindos ao nosso Beit Midrash virtual. E conforme o nosso costume nas últimas semanas, nós vamos fazer o nosso estudo dividindo em duas partes. Na primeira metade nós vamos falar sobre assuntos associados à relação com o próximo, e na segunda parte nós falaremos sobre a alegria, principalmente na mitzvah de Teshuvah. E nós estávamos vendo nas últimas vezes sobre a prática da tzedakah, e hoje nós vamos falar sobre algo relacionado à tzedakah, algo específico, de forma mais específica, que é considerado também, de certa forma, uma mitzvah. Isso seria um Maaser Ksafim. Maaser seria o dízimo, extrair o dízimo, 10% dos ganhos que a pessoa tem, destinando isso para tzedakah, para a caridade, para uma causa boa, para pessoas necessitadas, instituições, etc. Isso, Maaser Ksafim, como nós vamos ver, por muitos é considerado como uma mitzvah. Alguns relacionam isso com uma mitzvah bíblica, uma mitzvah da Torá. Na verdade, na Torá está escrito, literalmente, Aser teaser et kol tvuat zarecha. Você deve tirar o maaser, o dízimo, ou seja, separar e consagrar 10% do resultado da produção da tua terra. Ou seja, daquilo que você colhe na tua terra, todos os anos você deve separar o maaser, você deve separar 10% e destinar isso para os pobres. Então, há aqueles que interpretam literalmente que essa mitzvah da Torá só se aplicaria em relação à produção da terra. Somente quando a pessoa tem uma fazenda, ou talvez uma horta, e ele tem uma colheita, então da sua produção, 10% ele separaria para os pobres, e alguns também discutem se essa mitzvah, em tempos bíblicos, se aplicava somente na terra de Israel, assim por diante. Porém, muitos legisladores nossos dizem que a mitzvah de Maaser, na época bíblica, as pessoas mais do que lojinha ou fábricas, indústrias, elas tinham o quê? Tinham uma terra e plantavam, né? Semeavam, aravam, plantavam e colhiam. Ou seja, a fonte de sustento das pessoas era proveniente da terra. Por isso a Torá prescreveu o maaser, extrair 10% dízimo daquilo que a terra produz. Mas existem opiniões que dizem que mesmo hoje em dia, mideoraita, pela própria lei da Torá, não somente a produção de terra, mas dos lucros que a pessoa tem no seu negócio, seja qual for a área, seja qual for o setor, tanto faz se ele é um profissional liberal, se é um prestador de serviços, se isso é proveniente do comércio ou da indústria, daquilo que a pessoa ganha, seria a mitzvah da Torá, de extrair um dízimo, de separar 10% disso e consagrar, destinar para tzedakah. Alguns falam que isso seria uma mitzvah de ordem rabínica, ou um costume assumido pelo povo de Israel de forma geral, mas de qualquer forma é algo extremamente positivo, independente de como nós catalogamos isso, se é uma mitzvah hoje em dia da Torá ou de ordem rabínica, um costume judaico, etc., mas sem dúvida é algo extremamente positivo, extremamente benéfico. E nós encontramos na Torá que os nossos 3 patriarcas, assim fala o Midrash, enfatiza a Torá, que os primeiros judeus, as 3 primeiras gerações, eles já cumpriam com esse conceito do maaser. Então nós encontramos sobre Abraham, Veiten lo maaser mikol. Numa ocasião a Torá nos relata que para alguém, Malquitzedek, que era um sacerdote, ele separa um dízimo, inclusive de despojos que ele tinha obtido, etc. Sobre Yitzhak se conta que ele calculava a sua plantação e ele tinha uma bênção especial de Meah Shearim, seja que a plantação dele rendia 100 vezes mais do que o convencional, e se fala que esse cálculo ele fazia para a retirada de Maaser, do dízimo. E assim sobre Yaakov Avinu, o terceiro patriarca, nós também encontramos que ele diz, ele faz uma promessa a Deus, que se ele voltar ileso para casa, etc., então que ele vai erguer um altar
para Deus, e além disso, Vechol asher titen li aser aserenu lach. Deus, tudo que o Senhor me der, eu me comprometo a tirar um dízimo e reverter 10% de todos os meus ganhos, de todo o meu patrimônio, daquilo que eu ganhar, de destinar isso para tzedakah, para a caridade, etc. Então nós vemos que isso é uma prática judaica desde o início do judaísmo, desde os primeiros judeus, desde os nossos patriarcas. Qual a diferença entre tzedakah e maser? Então, aqui é caridade, bondade também. Então se fala que a mitzvah de tzedakah, ela se cumpre independente do valor, ou sem um valor mínimo ou máximo, sem um valor específico estipulado. Enquanto que o maaser, quem quer cumprir a tzedakah em forma de maaser é um dízimo. E alguns até dizem que é importante, e assim está escrito até nos livros místicos pela Kabbalah, alguns fazem questão de dar o valor exato, ou seja, se ele teve um lucro, ou ele ganhou R$ 1.548, então ele daria R$ 154,8 para o maaser, como dízimo. E alguns dizem que é importante até que o valor seja exato ou correspondente. Nós vamos ver que nem sempre é possível esse cálculo de forma tão minuciosa, mas de qualquer maneira, tzedakah, qualquer valor que a pessoa dá, isso é tzedakah, seja valor grande, menor, etc. Enquanto que maaser tem um valor específico que é o cálculo de 10% dos ganhos da pessoa. Em relação a tzedakah, nós encontramos nos nossos sábios uma promessa de que a pessoa nunca vai empobrecer de dar tzedakah. Mesmo alguém que pratica tzedakah e dá bastante tzedakah, jamais uma pessoa vai ficar pobre por ter dado a tzedakah. Ou seja, a tzedakah é até uma certa proteção ou blindagem para a pessoa, que a pessoa, pelo menos da tzedakah, com certeza não vai empobrecer, né? Em relação ao maaser, em relação ao dízimo, nós encontramos nos nossos livros, assim afirmam os nossos sábios, algo maior. Ou seja, uma promessa de que não só a pessoa não irá empobrecer, mais do que isso, se diz que aquela pessoa que é cuidadosa, escrupulosa em separar o dízimo e reverter esses 10% dos seus ganhos para a caridade, há uma promessa de que ele irá enriquecer. Não só que ele não vai perder, não vai ficar pobre, mais do que isso, ele vai acabar enriquecendo pelo mérito do seu maaser de extrair o dízimo. Também se fala em relação ao dízimo, algo que não está escrito sobre a tzedakah, que quando a pessoa separa esses 10%, na verdade isso seria como se a pessoa designou uma cota do seu negócio. Sim, existem sócios majoritários, sócios minoritários. Aqui é como se ele estivesse dando uma cota de 10% do seu negócio, dando uma sociedade. Só que aqui para quem ele está dando essa cota? Então, na realidade, ele não está dando essa cota dos 10% para o pobre. Na verdade, dizem os nossos livros que quando ele separa o maaser, o dízimo, ele está tornando o próprio Deus, o próprio Criador, o seu sócio. Porque o Criador, ele em primeiro lugar quer nutrir e alimentar as suas criaturas, e ele faz isso através de nós, ou seja, para alguns ele dá mais, para que eles possam redistribuir isso, para que eles possam ter essa mitzvah e esse mérito de alcançar os mais necessitados e os carentes. Mas assim está escrito que aquela pessoa que dá o maaser, que assume dar o dízimo, com esses 10% ele está tornando o próprio Deus sócio participante do seu negócio. Não importa que aqui a quantia é de 10%, mas quando Deus está no negócio, sem dúvida alguma, ele é o grande sócio majoritário, e isso traz uma bênção especial para os negócios da pessoa. Aquele que quer cumprir o maaser com a mitzvah do dízimo, então se diz que quando ele ganha num negócio, vamos dizer, ele realizou um negócio, vendeu um imóvel, sei lá, realizou um negócio e teve um ganho X. Então o ideal é que logo que ele tem o lucro, ele calcula qual foi o seu ganho, ou seja, quanto a mercadoria custou para ele, quais foram as despesas aqui no meio do caminho no negócio, ou seja, aqui se trata de calcular o lucro líquido.
Nós vamos ver mais adiante que a pessoa pode debitar do cálculo, antes de dar o maaser, a pessoa pode debitar as despesas que teve no próprio negócio. E disso ela separa, então ela calcula qual foi o seu lucro líquido, assim como pessoas fazem cálculo para imposto de renda, outras coisas mais, e disso ela separa 10% para tzedakah. A mesma coisa se a pessoa ganhou em forma de salário, bônus, etc., também ele faz o cálculo e separa o dízimo. Mesmo que ele não tenha de imediato um destino para encaminhar, ou seja, ele não tem um pobre na frente dele, ou ele ainda não designou qual é a instituição que ele vai agraciar, mas que a pessoa deixe já esse dinheiro separado, ou no mínimo ele faça o cálculo e deixe anotado, não é? Que ele tem um valor X, que isso é correspondente a um maaser, não é? Que ele coloque num cofrinho ou separado. Tem pessoas até que tem uma conta especial para tzedakah, e na primeira oportunidade, ou quando surgir a pessoa necessitada, ou aquela instituição que ele quer destinar, então ele vai encaminhar esse dinheiro para a tzedakah, ou seja, o fruto do seu maaser, do seu dízimo. Se fala também que uma pessoa que costumava dar maaser, vamos dizer que alguém assumiu esse costume, essa mitzvah, e assim fazia durante um bom tempo, talvez até durante alguns anos. Então nós sabemos que às vezes no judaísmo, simplesmente a prática de uma mitzvah repetidas vezes, reincidir na prática de uma mitzvah, por mais que a pessoa não verbalizou que ele está assumindo isso como um neder, como uma promessa ou um compromisso formal, mas simplesmente por estar fazendo isso repetidas vezes durante muito tempo, isso pode já assumir pode assumir, ou seja, uma postura como se isso fosse um neder, uma promessa por parte da pessoa. Por isso, em primeiro lugar, o correto é que mesmo alguém que quer dar ou começar a dar maaser, o cálculo dízimo, então o correto, como em várias outras coisas, em tudo, é dizer que eu estou fazendo isso, estou assumindo isso bli neder, sem promessa, sem compromisso. Ou seja, eu espero fazer, mas a gente não sabe quais são as circunstâncias, quais são as situações que podem vir. Então, que a pessoa faça ou assuma, mas sem um compromisso formal. Agora, se a pessoa, por exemplo, costumava dar durante muito tempo e depois a situação dele ficou mais apertada e hoje aquilo que ele ganha, aquilo que ele tem, mal dá para ele completar um mês, ou com dificuldade isso dá para ele sustentar a própria família, as despesas da família, talvez as despesas da família aumentaram, etc. Então, às vezes, aqui há a necessidade de se fazer um hatarat nedarim, um cancelamento, anulação de promessa, ou seja, se ele assumiu isso e fazia isso durante muito tempo, repetidas vezes, e não enfatizou desde o início que ele está fazendo essa prática positiva bli neder, sem compromisso, sem promessa, então pode ser que ele é necessário fazer uma consulta rabínica, talvez ele tenha que fazer uma atarat nedarim, um cancelamento formal de promessa e compromisso, para não incorrer em nada de errado, de negativo, ao interromper essa prática ou a começar a reverter agora esse dinheiro para as próprias despesas que ele tem ou com seus familiares. Uma pessoa pobre, por mais que ele ganhe alguma coisa, talvez até das doações que ele recebe. Então, nós vimos que em relação a tzedakah, mesmo o pobre deve dar tzedakah. Mesmo que seja uma quantia mínima por ano, nós falamos, nem que ele complete R$50 por ano, mas ele tem que dar tzedakah também. Porém, o pobre está isento de maaser, ou seja, aquilo que ele recebe, seja em forma de doações, contribuições, ou ele tem alguma entrada de algum fundo de pensão, ou etc., aposentadoria. Então, no caso, ele precisa para dar conta das próprias despesas, da sua manutenção, do seu sustento, da sua família. Então, uma pessoa pobre e necessitada está isenta de separar e dar maaser, o dízimo. Como nós falamos, é interessante e importante a pessoa frisar no início dessa prática. Tem muita gente até que se propõe a dar o maaser, porque assim está escrito,
como nós falamos, que isso é uma sgulá, isso é uma fórmula para enriquecimento, assim está escrito, aser teaser et kol tvoat zarecha, a Torá repete o verbo, aser vem de esser, esser é 10 em hebraico, aser, tire o dízimo, mas a Torá repete teaser e dê 10%, por que a Torá repete o verbo? Os nossos sábios interpretam a letra Shin, dependendo de onde está o pontinho, no lado direito ou esquerdo, pode ser lida como Shin ou como Sin. Então aqui, aser, 10% é com Sin. Mas eles dizem que deixe tita asher, aser te asher. Dando o dízimo, você irá enriquecer. Então tem muita gente que quer enriquecer e que procura dar o dízimo, que isso é muito bom. Porém, como nós falamos, existem aqui alguns detalhes. Em primeiro lugar, que a pessoa, desde o início, procure assumir isso, mas blineder, sem um compromisso formal, não em forma de promessa. Além disso, se fala que para não se associar com a mitzvah bíblica, porque a mitzvah bíblica tinha um problema também de não atrasar, depois que a pessoa separava o dízimo, não reter isso com ela, e sim encaminhar para os pobres dentro de um prazo X. Então, para que esse conceito não incida sobre a pessoa, porque às vezes a pessoa, sei lá, talvez ela só vai dar daqui a alguns meses, ou depois das festas, ou o que for, para não incorrer nessa proibição, não é, de atraso, de retardar a entrega, etc. Ou talvez ele está esperando até achar o pobre, ou a instituição, ou a causa ideal que ele prefere, enfim, isso seria um direito dele, mas que ele já tenha isso em mente desde o início. E também se diz, ou seja, que ele tem a possibilidade de escolher a causa, o pobre, o destino dessa tzedakah. Então é bom ter isso em mente, levar isso em consideração desde o início dessa prática positiva. Além dessa bênção de riqueza que nós encontramos nos livros como recompensa para o maaser, para aqueles que extraem o dízimo dos seus ganhos, dos seus lucros, encaminhando isso para a tzedakah, nós encontramos também nos nossos livros outras bênçãos associadas, asseguradas, em função dessa mitzvah. Se diz que o maaser, o dízimo, tem a possibilidade, ele tem a qualidade de levatel gzeirot, de cancelar decretos ruins, ou decretos justamente que incidem sobre o patrimônio da pessoa, que poderiam conduzir a algum tipo de prejuízo, algum tipo de perda, enfim, que através do maaser a pessoa recebe uma bênção, uma proteção especial para não ter esses danos, se salvar desses prejuízos. Também se fala que o maaser é eficaz para afastar doenças, Deus nos livre, e faz com que a reza da pessoa seja aceita de uma forma mais rápida, de uma forma mais eficaz. Além disso, também falam os nossos livros, essa era a recomendação para pessoas que queriam ter filhos, e às vezes a mulher tinha dificuldade de engravidar ou coisa assim. Então, entre algumas mitzvot que são tidas como particularmente eficazes para atrair essa bênção de crianças, de maternidade, então sobre isso também se fala da mitzvah do maaser, de extrair 10% dos ganhos dos lucros, destinando isso para a tzedakah. Isso é algo eficaz para atrair também, entre outras, a bênção da maternidade. De que ganhos se separa o maaser? Na verdade, o dízimo se extrai, se retira de qualquer tipo de ganho e lucro que a pessoa obteve, seja lucros que a pessoa obteve negociando, vendendo uma mercadoria, teve um ganho X, ou a pessoa tem imóveis alugados, recebe aluguéis, ou às vezes até a pessoa recebeu um presente em dinheiro, uma bonificação, ou ele encontrou dinheiro, alguma coisa valiosa, ou mesmo ele recebeu uma herança. Ou seja, independente da forma que esse lucro chegou à pessoa, que esse ganho chegou à pessoa, então se faz o cálculo,
quantos são 10% e se encaminha isso para tzedakah, inclusive naturalmente de investimentos e aplicações que a pessoa tem, daquilo que ela apurou, daquilo que ela ganhou através desses investimentos também, calcular o lucro e separar 10% para tzedakah. Isso seria a forma, então, de cumprir com a mitzvah de maaser. Sobre aplicações e investimentos, a maioria dos nossos legisladores diz que a pessoa só precisa extrair ou separar o maaser e destiná-lo para tzedakah no momento que ela está fazendo o resgate daquele investimento, daquela aplicação, ou do lucro apurado com aquela aplicação. Mas vamos dizer, se a pessoa tinha uma aplicação, e essa aplicação rendeu X, mas ele não retira, ou seja, quando expira o prazo dessa aplicação, ele não retira o dinheiro do banco, ou onde está investido, e ele reaplica, certo? Então, se fala que quando ele deveria calcular o maaser, o dízimo, somente na hora que ele resgata. Quando ele está resgatando, tirando, se não todo o capital ou o lucro que ele obteve, daí sim ele teria a obrigação de calcular e separar o maaser, tirar 10% para destinar a tzedakah. Como se calcula o maaser, o dízimo? Então se fala que no início, quando a pessoa se propõe a isso, dar o maaser ou dar a tzedakah dessa forma, calculando o dízimo, então que em princípio que ela dê dízimo do seu 10% do seu capital básico. Então ele começa a vida com um certo dinheiro. Alguns vão dizer até isso, alguns calculam isso também. Se o jovem rapaz ele tem que dar 10% dos presentes que ele ganhou no bar mitzvah, ou se ele ganhou principalmente em dinheiro, o mesmo se aplica também a noivos no casamento. Mas enfim, se a pessoa tem um capital inicial, então muitos calculam primeiro 10% do próprio capital, com o qual ele vai abrir o negócio. Isso é claro que está se tratando de um capital próprio. Se a pessoa está pegando dinheiro emprestado do banco para investir no seu negócio, etc., então ele não tem obrigação de dar dízimo sobre um dinheiro que não é dele. Mas se esse dinheiro é dele, e independente de como chegou a ele, se através de presente, ou dos pais, ou de herança, ou de trabalhos previamente realizados, então primeiro a pessoa calcularia 10% do capital que ele dispõe e consagraria isso para tzedakah, para a caridade, e a partir de então ele continuaria dando 10% sobre os seus ganhos, sobre os seus lucros. Então daí ele vai investir o que sobrou, os 90% restantes no seu negócio, no seu trabalho, e a partir de então, daquilo que ele ganha, daquilo que ele fatura, ganhando aquilo que é um lucro líquido sobre isso, ele vai separar o maaser, vai separar o dízimo, destinando para tzedakah, depois de abatidas as despesas com os negócios. E nessas despesas se inclui também as taxas e impostos que a pessoa tem que recolher em função do seu negócio e dos seus lucros, ou também seguros que são necessários para o negócio, ou também, às vezes, é seguro que ele faz para as próprias mercadorias, ou para os veículos do negócio, enfim, tudo isso são consideradas despesas com o negócio, com o trabalho, e, naturalmente, salários de empregados, de funcionários, tudo isso a pessoa pode abater do lucro que teve, ou seja, isso seria ainda o lucro bruto, e somente depois de abatidas todas essas despesas com o negócio em si, então vamos chegar ao valor do lucro líquido que efetivamente sobrou para a pessoa. Sobre isso a pessoa vai calcular os 10% e tirar o maaser, tirar o dízimo. Por isso também, se houveram acidentes de trabalho, e sei lá, teve lá algum prejuízo, uma máquina caiu, quebrou, etc. Então esses prejuízos
ocorridos no próprio negócio, quando foram involuntários, não premeditados, então o prejuízo que a pessoa teve, ela também pode abater do lucro, porque ela vai ter que repor isso e somente depois calcular o maaser, o dízimo que ela deve dar. E como nós falamos, salários, vale refeição, vale transporte, tudo que ele dá para os seus funcionários, como também despesas de viagens para os negócios, para o trabalho, transportes de cargas e etc. E às vezes mesmo até se são uniformes, roupas necessárias no trabalho que é feito, tudo isso faz parte de despesas do negócio, despesas do trabalho, e isso pode ser abatido do lucro antes da pessoa calcular qual o valor do dízimo que ela vai dar. Isso sobre despesas no trabalho e com o trabalho em si. E despesas em casa, ou vamos dizer, se uma pessoa faz uma retirada de prolabore do seu negócio, será que as despesas de casa a pessoa pode abater também aqui do lucro antes de calcular o maaser? Na verdade, isso é motivo de controvérsia entre os nossos legisladores. Alguns dizem que não, que só as despesas com o trabalho em si a pessoa pode abater e depois calcular o dízimo. E outros dizem que não, para se chegar ao valor do lucro líquido, isso seria só depois da pessoa, inclusive, retirar aquilo que é necessário, pelo menos o básico, para o seu sustento, ou da sua casa, da sua família. Na prática, se fala que alguém que está com a situação um pouco apertada, e se ele der o dízimo antes de abater as despesas pessoais ou familiares, isso vai ser apertado e complicado para ele. Então, que essa pessoa poderia calcular o dízimo somente depois de abater também as suas despesas básicas. Quando a pessoa, vamos dizer, a pessoa fez 2 negócios, né? Em um negócio ela ganhou, mas no outro negócio ela perdeu. Então, se fala que, em princípio, um negócio não compensa o outro. Sobre o negócio que ela ganhou, quanto ela ganhou, X, 10% de X ela deve destinar para o maaser, para o dízimo, mesmo que ela perdeu num outro negócio que ela realizou antes. Né? Mas quando um negócio é geral, vamos dizer, alguém encomendou um container, nesse container tinha todo tipo de mercadorias. E algumas mercadorias ele vendeu bem com lucro, outras ficaram encalhadas e outras ele acabou perdendo. Mas nesse caso se diz que é um negócio só que ele está diversificado de diversas maneiras. Então aqui a pessoa vai calcular quanto ele investiu nesse container, nessa importação, quanto ele acabou ganhando, ou seja, isso se considera também quanto ele perdeu em algumas mercadorias e que no final, no total, ele ganhou X ou apenas X. Então vai ser desse X que ele vai calcular os 10% para destinar a tzedakah, dando o seu maaser, o seu dízimo. Nós vamos ver que às vezes uma pessoa tem diversas formas de entradas e etc. E é difícil ele ter um valor. Alguém que é salariado e sua única fonte de renda é o seu salário, ou bônus que ele recebe, etc. Talvez é fácil de saber quanto ele está ganhando, não é? Qual o dízimo. Mas vamos dizer alguém que faz um bico aqui, e tem um trabalho lá, e etc. E ganha um pouco daqui, um pouco de lá. E as coisas às vezes se misturam. Então, nesse caso, às vezes a pessoa vai ter que calcular o dízimo por estimativa. Então ele não vai ter um cálculo minucioso, preciso, porque é difícil, sabe? Ele tem vários tipos de entradas e vários tipos de despesas também, né? Então, nesse caso, ele vai fazer por aproximação. Sobre adquirir mitzvot com o dinheiro do maaser, será que uma pessoa pode pegar, tudo bem, ele separou o dízimo, mas ele pode usar desse dinheiro que ele separou, do dízimo, para uma mitzvah, para comprar um tefilin, ou para adquirir mezuzot, ou para comprar lulav e etrog em Sukkot e assim por diante. Então se diz que mitzvot que são obrigatórias para a pessoa, não se deve usar do dinheiro do maaser para elas. Porque isso é uma obrigação pessoal que já ensine sobre o indivíduo, e ele não deve usar isso, ou seja, o maaser não deve usar, em princípio, para benefício próprio. Mas existem, às vezes, mitzvot, por exemplo, uma pessoa ela quer adquirir uma aliá.
tem sinagogas que vendem, ou até leilão, o direito de ser chamado natural nas grandes festas, etc. Algo que não é uma mitzvah obrigatória. Ele pode viver sem essa aliá. Uma outra pessoa vai ser chamada e não ele. Mas aqui ele quer muito receber essa chamada na Torá, ou a honra de segurar uma criança no Brit Milá, etc., que é algo que originalmente não seria obrigatório para a pessoa. Aqui, nesse caso, várias opiniões permitem a pessoa se utilizar do dinheiro do maaser, daquele dízimo que ela separou, para ter o mérito de realizar essas mitzvot que não seriam obrigatórias em princípio para ela, para a pessoa. Mas aquelas mitzvot que já são de qualquer forma obrigatórias para a pessoa deve cumprir do seu próprio dinheiro e não do dinheiro do maaser, do dízimo.